Sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que foi o meu planejamento para essa viagem que eu fiz agora no final do mês de abril, começo do mês de maio, para a Disney com a minha família. E se você não me conhece, está chegando no canal agora, meu nome é Lilian e neste canal eu trago aqui conteúdos para vocês sobre viagens, cartões, pontos, milhas e oportunidades. Então vamos lá começar com o conteúdo. Em meados ali de julho de 2022, nós decidimos aí que queríamos fazer a viagem com os nossos filhos para a Disney agora em 2023. E aí então começa todo o planejamento. Qual é o primeiro passo do planejamento? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para vocês entenderem tudo que a gente precisa ter em mente no momento de planejar uma viagem. Vou compartilhar a tela do meu computador aqui para que vocês possam visualizar aqui o meu mapa mental. Bom, então, falando um pouquinho do planejamento. A gente já tinha decidido qual era o nosso destino, ou seja, Disney. Próximo passo. Para ir para Disney, o que eu preciso? Quais são os documentos necessários para que nós possamos, de fato, entrar na Disney? E para entrar na Disney, primeira coisa, uma viagem internacional, a gente precisa de passaporte. Aqui em casa, exceto o meu filho caçula, todos nós já tínhamos sim o passaporte. Faltava então providenciar o passaporte do meu filho caçula e mais o visto do meu filho caçula, porque ele nasceu um pouquinho antes da pandemia e ele não tinha aí o visto. Uma vez providenciado aí os documentos, então nós passamos aí para o segundo passo. Quantos dias eu vou ficar lá na Disney? E por que isso? Porque isso vai influenciar na hospedagem, na quantidade de dias de parque que eu vou fazer, na comida, enfim, em tudo que envolve ali uma viagem quando nós decidimos fazer. Uma vez decidido isso, a quantidade de dias, os documentos necessários, a gente já sabia. Uma vez aprovado o visto do meu filho caçula, então nós fomos aí em busca de saber o quanto que a gente ia gastar nesta viagem, né? Qual era o orçamento inicial aí da viagem. Bom, neste ponto aqui, antes de começarmos a ver passagens aéreas, transporte, hospedagem e lazer, é importante a gente saber quais são as companhias aéreas que fazem a rota para o nosso destino. Bom, então no meu caso, eu estou em São Paulo, eu iria para Orlando. Existem algumas formas aí de chegarmos a Orlando saindo de São Paulo. E como eu estou em São Paulo, isso facilita um pouco, porque eu tenho uma gama maior aí de companhias aéreas que atendem este trajeto, tá bom? Mas fica aqui a dica, toda vez que você planejar um roteiro de viagem, procure entender, saber quais são as companhias aéreas que fazem aquela rota, porque isso vai facilitar bastante ao você montar as estratégias para atingir o seu objetivo da viagem, tá? Bom, feito isso, aqui a gente já tinha definido para onde eu ia e a quantidade de dias que a gente ia ficar. Nós ficamos 22 dias lá na Disney. Eu tinha ali um período flexível de escolha da data da ida e da data da volta por conta das férias. Então, a partir do momento que eu tenho este período, fica mais fácil eu decidir qual é a data da ida e a data da volta. Optamos também por ficar os 22 dias ali na região de Orlando. Por quê? Porque nós queríamos fazer os parques de forma tranquila, não queríamos ir aos parques nos finais de semana, porque costumam ser mais cheios, e também fomos ali em alguns outros lugares na região da Flórida, não só fizemos parques, tá bom? Meio de transporte, então a gente precisa da passagem aérea. O que você precisa pensar? Você vai andar de Uber, você vai alugar um carro, o hotel que você vai ficar tem transporte para os parques. Tudo isso você precisa ter em mente para na hora de planejar ali o orçamento da viagem. Hospedagem. Eu já tinha ido outras vezes para Disney, tínhamos ficado em hotel e dessa vez nós queríamos viver a experiência de ficar hospedados em uma casa.
Então começamos sim a procurar as casas, ver as cotações, ver quanto custava e por fim, comparando o preço da casa, preço do hotel e pegando a oportunidade que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, acabou que ficou mais em conta ficarmos no hotel. Então não fiquei em casa dessa vez também. Lazer. Nós optamos por dessa vez fazermos os parques da Disney, da Universal. Não fomos no SeaWorld, não fomos em Tampa, dado que a gente queria fazer com tranquilidade os parques, apesar de ser uma quantidade de dias aí razoável. Uma vez que foi feito todo este planejamento, então aí a gente parte para execução do planejamento. Por onde que eu vou chegar, por onde que eu vou sair, quais são as companhias aéreas, qual a estratégia que eu vou montar para atingir aí o meu objetivo. Bom, como eu disse anteriormente, de São Paulo ali para Orlando, existem uma gama maior de possibilidades de passagens aéreas. Então eu posso montar a estratégia usando milhas da Latam, usando milhas da Smile, usando milhas da Tudo Azul, ou até mesmo de companhias aéreas internacionais. Mas aqui, um trecho da ida, eu fechei com milhas da Smiles voando American Airlines. E eu fui de São Paulo para Miami. Miami, nós pegamos o carro e fomos até ali Orlando, tá bom? A volta, eu optei por vir da Tudo Azul, porque eu queria ter a oportunidade ali de voar de executiva. Então eu voltei de Fort Lauderdale para Guarulhos. Eu não voltei de Orlando. Por quê? Nós estávamos em 6 pessoas, né? Eu, meu marido, meus 3 filhos e minha mãe. E quando você pega uma passagem de Orlando para Viracopos, Orlando para São Paulo, ela é um pouco mais cara. A gente fala de 1, 2 pessoas, compensa você pagar um pouquinho mais caro e fazer um voo direto. 6. Então, a quantidade de pessoas vezes a quantidade de milhas a mais que eu ia precisar, valia a pena sim eu pegar o carro em Miami, devolver em Fort Lauderdale e fazer esse trajeto de carro aí que dura em torno de 3 horas, 3 horas e meia. Bom, então esse foi, de maneira geral, o planejamento aí relacionado à viagem. E agora eu vou mostrar para vocês quais foram os custos dessa viagem. Primeira vez que eu vou fazer isso aqui, eu vou abrir os custos de tudo que nós gastamos lá, exceto com comida e com compras. Por quê? Porque isso varia muito de pessoa para pessoa, é muito pessoal. Então, uns vão gastar mais, outros vão gastar menos. Por isso que aqui não está o custo da comida e das compras, mas eu vou dar um overview aqui de quanto que nós levamos aí para fazer tudo isso, tá bom? Eu vou compartilhar agora a minha planilha do Excel, que é onde eu fiz todo o controle de toda a minha viagem, tá bom? Então, assim, quando nós decidimos, montamos o roteiro e sabíamos o que nós íamos fazer, eu comecei a pesquisar aí o valor das passagens, do carro, do ingresso, de todos os passeios, enfim, de tudo que envolvia ali a viagem. E aqui, por exemplo, olha, o Parque da Universal para 6 pessoas estava custando aí R$ 11.875. O carro para 22 dias, pegando num aeroporto e devolvendo em outro aeroporto, estava saindo R$ 17 mil. Ingresso da Disney, 20 mil. Hotel, 12 mil. Seguro viagem, 3.800. Circo de Soleil, 4.164. Parque da Peppa Pig junto com Legoland, nós decidimos fazer os 2 parques no mesmo dia, 4.500. As passagens aqui, como eu falei, eu comprei a ida usando milhas da Smiles e a volta usando milhas da Azul. Então aqui eu tenho separado o valor. Passagem da ida foi, todas as passagens aqui deram, se eu fosse pagar em dinheiro, só a passagem da ida daria uma soma aqui de mais ou menos R$ 18.948. A passagem da volta, como eu disse, eu queria tentar uma executiva.
Então, só a executiva custaria R$ 22.000 em dinheiro. Todas as passagens da volta, se fosse pagar de forma tradicional, ali, reservando no site, nos sites de busca e etc., estaria dando um custo aí de R$ 32.000 só a volta. Ou seja, só de passagem aérea, se eu não fosse usar nenhum tipo de estratégia, eu estaria deixando aí na mesa R$ 50.000. Sendo bem sincera para vocês, se não fosse a estratégia com milhas, eu não teria emitido essa passagem executiva, porque eu não pagaria 22.000 numa passagem executiva. Quem tem dinheiro e pode pagar, não tem problema nenhum com isso, eu, Lilian, não pagaria. O chip do celular, a gente ia ficar um certo tempo lá. Então, para 20 dias, de forma ilimitada e podendo fazer ligação, ele custava ali em dinheiro mais ou menos 350 a 400 reais. Bom para esse período. Então, o total dessa viagem, se eu não aplicasse nenhum tipo de estratégia para garantir que isso ficasse mais em conta, seria R$ 124.996. Mas, Lilian, você gastou tudo isso? Lógico que eu não gastei tudo isso. Eu montei estratégias com o conhecimento que eu tenho, usando milhas, usando descontos em cartão de crédito, usando oportunidades de acumular mais milhas pagando em dinheiro e com isso no futuro poder fazer uma outra viagem. Bom, para vocês terem um comparativo, isso daqui seria se eu não tivesse aplicado aí nenhum tipo de estratégia com milhas, cartões, pontos e etc. Vocês podem verificar aqui que a economia que eu tive nessa viagem, aplicando as estratégias que eu fiz, foram de 45%. Bom, e agora eu vou abrir para vocês os números de quanto que de fato eu gastei e quais foram as estratégias. Bom, espero que com esse vídeo vocês possam ter uma ideia que, por mais caro que possa parecer uma viagem, quando você tem um planejamento, você tem um conhecimento, você conhece as estratégias, é muito possível alcançar esse sonho. Então, aproveita esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui de forma gratuita e comecem a planejar a sua próxima viagem, tá? Então, aqui, ó, o Parque da Universal, eu fechei ele por R$ 11.210,83. Normalmente ele estaria custando quanto? R$ 11.875. Como que eu consegui esse desconto? Aqui eu apliquei a estratégia. Eu já tinha feito pesquisas em diversos sites e o site que estava mais barato para a emissão do ingresso que eu emiti, que foi um ingresso que me permitia entrar durante 14 dias nos parques da Universal e o Parque Aquático, quantas vezes eu quisesse, tá bom? Dentro de um período de 14 dias. Indo de um parque para o outro também. Então, eu emiti pelo site da Tudo Azul, paguei com o meu cartão da Tudo Azul, com isso eu tive 10% de desconto no valor dos parques, e esse valor aqui, em que eu paguei com o meu cartão de crédito, me gerou 4.600 milhas, que na data de hoje, cotando, eu cotei um pouco antes de gravar o vídeo, lá no site da Hot Milhas, estariam me gerando aqui R$ 114 de retorno. Bom, o carro também, olha só no carro, ele estava me custando R$ 17.000, eu esperei uma oportunidade, a oportunidade veio na Black Friday, no site da Azul, eu também emiti pagando no cartão de crédito, tendo um desconto pelo fato de eu ter um cartão de crédito da Tudo Azul, e fiz aqui por R$ 9.532, ou seja, só aqui eu quase tive 50% de economia no valor do carro. Este valor do carro me gerou 3.956 pontos no meu cartão de crédito, e isso eu estou levando em consideração um dólar, aí a cotação do dólar era 5,30, para ser bem conservadora, tá bom? Hotel. O hotel estava custando R$ 12.000. Na Black Friday também teve uma oportunidade na Tudo Azul, tinha já um desconto e além do desconto eu ainda paguei com o cartão da Tudo Azul e com isso eu tive mais 10% de desconto, ou seja, caiu de 12.000 para R$ 9.664, me gerando aí 4.000 pontos azul, que na cotação de hoje ele me retornaria aí R$ 98,29. Bom,
Ingresso da Disney. Os ingressos da Disney, eles estavam custando 20.196. Eu fechei ali em meados de dezembro, um pouco antes de mudar a tarifa, porque ia aumentar o valor dos preços do parque, então eu esperei uma oportunidade para poder fechar. Consegui por 18.552, aplicando também a estratégia de pagar com um cartão de crédito da Tudo Azul. E essa emissão aqui dos parques da Disney me geraram 74 mil milhas 208, tá? Isso equivale hoje a R$ 1.818. Só que 74 mil milhas, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que vocês conseguem um trecho de ida para Miami, um trecho de ida para Orlando, só com essas milhas que eu ganhei ao reservar o parque aí da Disney ali na Tudo Azul, tá? Todo o restante da minha viagem eu emiti através de milhas. Todo o restante eu emiti através de milhas. Desde o seguro viagem, as passagens aéreas, o parque da Peppa Pig e da Legoland, o chip de celular e o Circo de Solé, tá bom? O meu custo médio das milhas aí, sejam milhas Smile, sejam milha azul, estava em torno de R$14. Então, se eu pegar a quantidade de milhas aqui que foi para a emissão do seguro viagem vezes R$14, esse seguro viagem me custou R$1.766. E se eu fosse pagar em dinheiro, R$3.838, tá? E assim, da mesma forma, para os demais itens. Então, o Circo de Solé foram 224 mil milhas, que vezes R$14 me custou R$3.149. Se eu fosse pagar diretamente ali no site comprando, eu gastaria R$4.164. Peppa Pig, a passagem de ida. Olha só quanto me custou a passagem de ida saindo de São Paulo, indo por Miami, para Miami. Na época, eu peguei uma oportunidade de 54.500 mil milhas para emitir uma passagem de ida para Miami. A um custo de R$15 o milheiro, saiu R$817. Se eu fosse comprar ali no site da American Airlines, eu tenho aqui o print da época que eu cotei, essa passagem estaria custando R$3.158, somente o trecho de ida, tá bom? Aqui eu tenho a emissão das outras 5 passagens, então aqui é a passagem da minha mãe e aqui as outras 5 passagens, tá bom? E se eu fosse emitir, daria R$15.790 e eu paguei R$3.800. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, lembra que eu falei que eu queria voltar de executiva da Tudo Azul? A executiva da Tudo Azul me custaria R$22 mil se eu fosse pagar em dinheiro. Eu consegui emitir a executiva da Azul à volta R$2.380. E sabe o que foi mais legal? Que eu dei de presente para minha mãe. A gente voltou dos Estados Unidos no Dia das Mães. E no Dia das Mães eu falei para ela, você vai ter a oportunidade sim de andar de executiva na sua vida que você nunca imaginou. E eu pude realizar esse sonho dela e meu sonho também de poder presentear ela, certo? Então, aqui vocês vão visualizar que o total da minha viagem, só por aqui, foi de R$69.143,87. Aqui, gente, eu tô falando de uma viagem de 22 dias para os Estados Unidos para 6 pessoas. 6 pessoas, 22 dias, R$69 mil. Se eu não tivesse conhecimento das estratégias no momento certo e o custo de oportunidade, olha quanto sairia essa viagem, tá? Então, por isso é importante, pessoal, corram atrás de conhecimento. Eu semanalmente trago conteúdos aqui para mostrar para vocês o que a gente pode estar fazendo aí com este mercado, tá? Fica aqui o meu convite para vocês entrarem lá no meu Instagram, que lá eu trago diariamente oportunidades, eu trago conteúdos. Então, se você ainda não me segue, me segue lá no Instagram, li_investmilhas. E se você assistiu esse vídeo, achou que de alguma forma ele contribuiu para você e pode ajudar outras pessoas, deixa seu like também, porque dessa forma o vídeo vai alcançar mais pessoas e a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. Segue-me lá no meu Instagram, deixa seu like, se inscreve no canal, porque toda vez que eu colocar um conteúdo novo aqui, você vai ser avisado. E até a próxima e não desista dos seus sonhos.